Mário Quintana nasceu em Alegrete, interior do Rio Grande do Sul, em 1906. Em 1919, ele se mudou para Porto Alegre e ingressou no Colégio Militar, onde estudou em regime de internato. Lá no Colégio Militar, ele publicou seus primeiros versos em uma revista literária que era organizada pelos próprios alunos do colégio. Em 1923, publicou um soneto no Jornal de Alegrete, com o pseudônimo de J.B. Em 1924, ele deixou o colégio militar e começou a trabalhar como atendente na livraria Globo, onde permaneceu durante 3 meses. E depois, ele acabou se tornando jornalista, trabalhou como tradutor no jornal Estado do Rio Grande a partir de 1929, trabalhou na a revista Globo e o Correio do Povo, publicaram seus versos. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando disso porque Mário Quintana, embora tenha publicado seu primeiro livro em 1940, já tinha um nome conhecido naqueles meios intelectuais de Porto Alegre, o que, é claro, facilitou a publicação do seu primeiro livro, A Rua dos Cataventos. Falo isso por ser um livro de sonetos, o que chama muito atenção se nós pensarmos que o modernismo teve início no Brasil ainda a Semana de Arte Moderna, o marco do modernismo, 1922. E Quintana publica seu primeiro livro 18 anos depois. Quer dizer, em 1940, quando o modernismo já estava consolidado. O que levou à incompreensão de alguns críticos, que não acolheram bem esse seu primeiro livro por ser um livro de sonetos. Acharam que Mário Quintana era anacrônico. Fico pensando, Mário Quintana estudou no Colégio Militar. Entrou em 1919. Então ele teve professores que tinham se formado ainda no século XIX. Então ele teve uma formação de século XIX, mesmo estudando em pleno século XX. Claro, ele é do início do século XX. Então ele teve uma formação intelectual muito à moda francesa. E é interessante pensar que ele publicou seu primeiro soneto em 1923. Se ele nasceu em 1906, significa isso então que ele começou a fazer sonetos na adolescência. Um adolescente que era capaz de fazer sonetos. Eu vou falar sobre a questão do gênero soneto um pouco mais à frente. De Mário Quintana, desse seu primeiro livro, A Rua dos Cataventos, que é um livro de sonetos, o soneto número 19. Minha morte nasceu quando eu nasci. Despertou, balbuciou, cresceu comigo. E dançamos de roda ao luar amigo na pequenina rua em que vivi. Já não tem mais aquele jeito antigo de rir e que ai de mim também perdi. Mas ainda agora estou sentindo aqui, grave e boa, a escutar o que lhe digo. Tu que és a minha doce prometida, nem sei quando serão as nossas bodas, se hoje mesmo ou no fim de longa vida. E as horas lá se vão, loucas ou tristes, mas é tão bom, em meio às horas todas, pensar em ti, saber que tu existes. Mário Quintana, do livro A Rua dos Cataventos. Quintana, eterno.